Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de sintaxe da oração. Agora vamos falar de predicativo do objeto. Assunto facinho, facinho, muito tranquilo. Só acompanhar aqui o raciocínio, vocês vão ver como é bem tranquilo, né? Então, predicativo do objeto, eu vou usar o PO para ficar mais fácil, né? Simbolizarmos aqui no quadro, é mais tranquilo. Vejam o que eu coloquei aqui, adjetivo, substantivo. O que significa isso? Um predicativo do objeto pode ser representado por um adjetivo, também pode ser representado por um substantivo, certinho? Bom, o que é o predicativo do objeto? Predicativo do objeto é um termo que se refere ao objeto, caracteriza o objeto, porém não está dentro do objeto. Ele é um termo separado, independente do objeto, certo? Por que eu estou enfatizando isso? Porque existe um outro termo que se refere ao objeto, porém está dentro do objeto, faz parte dele, que é o adjunto adnominal. Tá? Então eu vou fazer aqui o testezinho, vou mostrar para vocês como diferenciar um predicativo do objeto de um adjunto adnominal para não dar confusão. Na hora da prova, se vocês precisarem identificar isso, é bem tranquilo, sem nenhum drama. Certinho? Então eu coloquei a primeira frase aqui. José viu Maria sorridente. Bom, é claro que o sorridente é o adjetivo, estou falando da característica da Maria. Tá? Então, José viu Maria, vejam aqui, ó, o verbo, viu, o sujeito é o Zezinho viu algo, viu alguém. Tá? Então, ele viu a Maria. Agora, a minha dúvida é, aqui é o objeto, um verbo transitivo direto, objeto direto. Tá? A minha dúvida é, se sorridente faz parte do objeto, então o objeto vem até aqui, ou ele é um outro termo, se refere ao objeto, porém um termo independente, né? Bom, se for a Maria Sorridente, e todo mundo chama de Maria Sorridente, ele viu a Maria Sorridente, se fosse o apelido da Maria Sorridente, nós teríamos um termo só, né? Mas aqui não, eu estou dizendo que ele viu Maria e ela estava sorridente, certo? Então é uma característica aí. Como é que eu posso verificar isso? Olha só, José viu, eu transformo este objeto em pronome, ó, José viu-a, olha aqui, ó, esse é o objeto direto, até vou botar vermelhinho aqui para ficar mais fácil de vocês identificarem, olha aqui, ó, tá? Transformamos esse objeto em pronome e o termo sorridente permanece fora, vejam ali, ó, isso aqui vai ser o predicativo do objeto, ou seja, um termo que se refere ao objeto, porém, vejam, transformei o objeto em pronome e eu não guardei aqui dentro desse pronome o adjetivo sorridente. Ele ficou fora, ou seja, um termo independente. Se fosse aquela historinha que eu comentei do apelido da Maria, nós teríamos então a Maria Sorridente como apelido e na substituição ficaria José viu-a, tá? Óbvio que daí todo este termo passaria a forma de pronome, né? Tomaria a forma de pronome, certinho? Vejam, eu coloquei uma outra frasezinha para a gente entender bem o que significa essa transformação e este fato de ser ou não um termo que se refere ao objeto e ser ou não um termo que não está dentro do objeto ou está dentro do objeto. Né? Então, exatamente essa relação. O corretor vendeu aquela casa branca. Aqui o verbo, o sujeito, o corretor, ele vendeu algo. Muito bem. A minha dúvida é, aquela casa branca é o objeto? Ó, aquela casa branca é o objeto ou é só aquela casa? Se branca, assim como o sorridente, ele é um adjetivo, é um predicativo do objeto, eu consigo deixá-lo fora, porque ele é um termo independente. Se ele for um adjunto adnominal, eu não consigo fazer isso, certo? Então vejam aqui, eu posso dizer, o corretor vendeu a branca, consigo deixar o branca aqui fora, assim como nós fizemos com o sorridente?
Não. Por quê? Porque este termo não é independente, ele está preso à casa, portanto ele é um adjunto ad nominal. Falaremos deste termo mais adiante, aqui é só para podermos, né, identificar a diferença. Então olha lá, o corretor vendeu a, terminou aqui. Tudo isso é objeto direto. Transformamos aquela casa branca em a. Não conseguimos deixar o termo fora. Então a gente identifica dessa forma. É um dos testes que se faz para verificar se aquele adjetivo que se refere ao objeto está dentro dele ou não. Um adjunto ad nominal ou um predicativo do objeto. Certinho? Vamos ver, vamos continuar assim, tá? O gerente considera esta funcionária dispensável. Tá? Então, um teste é este. Transformarmos ali em pronome e ver se fica aquele adjetivo. Vamos ver? Olha lá. O gerente, aqui, o gerente considera, olha aqui, considera o verbo, sujeito gerente, considera alguém. Esta funcionária eu sei que é o objeto direto. Vou colocar vermelhinho, fica mais fácil. Não vamos mudar as cores. Tá? Então olha aqui, ó. Objeto direto. A nossa dúvida é: dispensável faz parte do objeto, como é este caso aqui, ou é um predicativo do objeto, como é aquele caso? Se fizer parte, é um adjunto ad nominal, se não, é um termo independente, é um predicativo do objeto, já que dispensável se refere ao objeto, tá? A funcionário. Vamos ver? O gerente considera a, transformamos. Consigo fazer isso? Dispensável. Consigo deixar o adjetivo fora? Consigo sim, transformamos esta funcionária no objeto, aqui em pronome, e percebemos que este termo ficou fora, portanto, um predicativo do objeto. Tá ali, ó, predicativo do objeto. É a maneira de eu testar. A segunda forma de testarmos, existe uma outra forma de testar, na verdade existem 3 testes. Um é o deslocamento, né? Porque o predicativo do objeto eu posso deslocar, colocá-lo na frente do verbo, né? Do objeto, né? Na verdade. Então ficaria assim, ó, o gerente considera dispensável esta funcionária. Mas alguns adjuntos ad nominais também permitem esse teste. Então ele não é tão confiável. Os testes que nos dão mais segurança são estes 2 que eu vou colocar aqui. O primeiro é a transformação do objeto em pronome, ver se aquele adjetivo ou a característica que eu atribuo por meio de um substantivo que seja, consegue ficar fora, ó, se refere a ele, mas não está lá dentro, então é o predicativo do objeto. E o outro teste é a transformação da voz ativa em uma voz passiva. No momento que eu transformo em uma voz passiva, se for predicativo do objeto, o objeto vai se transformar em sujeito na voz passiva, portanto, o predicativo do objeto se transforma em predicativo do sujeito. Se for um adjunto ad nominal na voz ativa, vai ser um adjunto ad nominal na voz passiva. Vai estar dentro do objeto que se transforma em sujeito, vai ser um adjunto ad nominal dentro do sujeito. Simplesinho, já mostro aqui. Olha só, o gerente considera esta funcionária dispensável. O gerente considera esta funcionária aqui, ó, verbo transitivo direto, tá? Então eu posso fazer a mudança aqui da voz. Esta funcionária é objeto, passa a ser sujeito, então esta funcionária, essa funcionária dispensável é considerada pelo gerente? Não. Esta funcionária é considerada dispensável pelo gerente, Então eu consigo fazer esta mudança e percebo que nós temos então aqui a locução verbal, agora o que era objeto passou a ser sujeito, vozes. Eu não lembro muito bem. Então, isso vai estar no vídeo de voz, explicadinho direitinho como é que funciona a mudança da voz ativa para passiva, essa transposição e vice-versa. Certinho? É facinho, é bem tranquilo. E aí, o que nós percebemos? Que dispensável está se referindo agora ao
sujeito, ó. E não ficou dentro do sujeito, ficou separado, olha aqui. Tem a locução verbal, depois vem o termo, ou seja, aqui é um predicativo do sujeito. Esse seria o outro teste, o que nos mostra que se ele é predicativo do sujeito, quando esta funcionária é sujeito, na voz ativa ele vai ser predicativo do objeto, já que esta funcionária vai ser objeto. Então, os dois testes que nos dão plena certeza aí de que eu tenho um predicativo do objeto, tá? Agora, eu chamei a atenção a um detalhe aqui, coloquei o verbo chamar, por quê? Porque, neste caso, o verbo chamar, quando significa denominar, eu posso usá-lo com objeto indireto ou com objeto direto, tá? Então, aqui ele é um verbo transitivo indireto. E eu vou transformar isso aqui, ó, os alunos chamaram. Vou transformar o objeto em pronome. Olha lá, chamaram-lhe de falso. Então eu percebo que de falso é a característica dada ao objeto. Vou colocar em vermelhinho aqui, né? Fica melhor. Não sei por que eu botei em azul. Bonitinho, olha lá. Ó aí, bem bonitinho, coisa mais amor. Ó, para ficar bem marcado isso para vocês. Então tá aqui, transformei o objeto. O verbo chamar é aquele que aceita o objeto indireto ou objeto direto, tanto faz. E é a situação em que eu tenho um predicativo do objeto indireto, tá? Com o verbo chamar com o significado de denominar. Ambas as frases apresentam o mesmo significado. Poderia haver esse PO aqui sem preposição, tá? Então poderia ser assim, ó. Os alunos chamaram-lhe falso. Então, há situações em que o predicativo pode aparecer sem a preposição. Bastante cuidado. Então, se eu tirar a preposição, se a questão abordar isso, por exemplo, uma questão aborda aí exatamente isso aqui, ó. O de, e se eu tirar este de, eu mantenho a correção gramatical e o significado? Sim, mantenho sim. Por quê? Porque é possível que eu apresente aqui o predicativo do objeto com ou sem preposição. Mesmo significado, de acordo com a norma culta. Tia Norminha diz que pode, então pode. Aqui, o verbo chamar é o mesmo, sentido denominar, só que agora ele chamar alguém, ele é transitivo direto, não muda o significado, é o mesmo. Ali o sujeito chamou o colega, é o objeto direto, e a gente vai ter, ó, os colegas chamaram no de falso. Então vejo que eu consigo deixar fora, se refere ao objeto, portanto um predicativo do objeto. Ó, predicativo do objeto, transformamos o colega em objeto, pronome, tá? Olha lá, colega, objeto, nome, objeto, pronome, para a gente poder avaliar. E aqui exatamente a mesma história que eu comentei ali. Posso dizer, também chamaram no falso. Escolha é minha. Correção gramatical sem problema nenhum. Mais uma vez, acompanhe aqui, facinho, facinho. O governador nomeou a professora reitora. Então, o primeiro teste, a substituição por pronome. Ó, o governador nomeou-a, olha lá, vou botar aqui esse carinha em vermelho que fica melhor. A professora é o objeto direto, transformamos nisso e fica reitora. Então aqui o predicativo do objeto, porque eu consegui transformar o objeto, este termo que se refere ao objeto ficou fora, tá tranquilo. Agora aqui, teste 2. Agora eu vou fazer a passivação. Ó, o que eu tenho aqui? Ó? O verbo transitivo direto, o sujeito, o objeto, a professora, vamos botar aqui, ó, a passivação. Transformamos em voz passiva. A professora, facinho, a professora foi nomeada
reitora pelo governador. Pim, pom. Tá aqui, ó, o verbo, bem bonitinho, ó, locução verbal ali, o sujeito, certo? E aqui, ó, reitora vai ser o nosso predicativo do sujeito, já que aqui a professora era objeto para passar para a voz passiva, ela se transformou em sujeito. Vejam que ficou fora, não está dentro do sujeito, tá? Aqui, se eu passar essa aqui para a voz passiva, o que vai acontecer? Olha só, ó, aquela casa foi vendida branca? Não, né? Aquela casa branca foi vendida. Perceberam? Olha aqui, ó. O verbo está aqui. Vejam que tudo isso é sujeito e o adjetivo está dentro do sujeito. Se ele está dentro do sujeito aqui, ele está dentro do objeto aqui, portanto ele é um adjunto adnominal. Assim, né? Tranquilo. Aqui resolve numa rapidez tremenda. Olha lá. Principais verbos que apresentam predicativo do objeto. Eu coloquei aqui uma dica daqueles principais porque tem alguns que aparecem, né, com mais frequência nas provas, tá? Considerar, julgar, achar, com esse mesmo sentido, né, de considerar, deixar, com o sentido de tornar, né, o barulho deixou a tiazinha nervosa, o barulho deixou-a nervosa, né? Nomear, tornar, chamar com sentido de denominar. Então esses verbos aqui aparecem com bastante frequência, são os que, né, existem outros, mas esses são os mais comuns. Facinho isso aqui, né, queridos? Então tá, até a próxima!